nos próximos capítulos de Garota do Momento. Após inicialmente pressionar pelo casamento da filha com Beto, Clarice mudará de ideia ao ser confrontada por Lígia, que a alertará sobre a farsa da jovem. Com isso, a mãe exigirá que a filha passe por novos exames médicos para comprovar sua virgindade, colocando Bia em uma situação desesperadora. Desde o início, Bia sempre teve um objetivo claro: conquistar Beto de qualquer maneira. Para isso, ela se aproveitou do momento de fraqueza do rapaz, que estava embriagado, e fingiu ter passado a noite com ele. Contando com a cumplicidade de seus aliados, Juliano, Maristela e Zélia, ela armou um plano minucioso para fazer parecer que havia perdido a virgindade naquela ocasião. Uma médica conivente atestou a suposta desonra, reforçando a pressão sobre Beto para que ele assumisse um compromisso com Bia. Diante dessa manipulação, o jovem se viu sem saída e começou a ser pressionado por todos os lados para se casar com a moça. Clarice, acreditando na versão apresentada por Bia, tornou-se uma das principais defensoras da união, chegando até a exigir que Beatriz abrisse mão do amor que sentia por Beto para que a cerimônia acontecesse. No entanto, os acontecimentos tomariam um rumo inesperado nos próximos capítulos. Ao perceber que o casamento entre Bia e Beto estava prestes a acontecer, Lígia decidiu agir. Convicta de que havia algo errado nessa história, ela resolveu intervir diretamente e procurou Clarice para uma conversa franca e definitiva. Sem rodeios, Lígia jogou todas as verdades na cara da amiga, deixando-a completamente surpresa e abalada. Lígia repreendeu Clarice duramente por ter pressionado Beatriz a se casar, destacando que Bia aceitara um casamento de fachada apenas para manter a farsa. Determinada a provar que havia algo de errado, Lígia sugeriu que fossem feitos novos exames médicos pré-nupciais, dessa vez com um profissional de confiança, para comprovar a veracidade da história de Bia. A proposta deixou Clarice reflexiva. Pela primeira vez, ela começou a duvidar das intenções da filha e a questionar se tudo aquilo não passava de uma grande mentira. As palavras de Lígia ecoaram em sua mente, fazendo-a repensar sua postura. Após refletir sobre as revelações de Lígia, Clarice decidiu agir. Ela chamou Bia para uma conversa séria e, com um tom firme, questionou-a diretamente sobre os termos do casamento e as condições impostas por Beto. O que antes parecia um triunfo para Bia começou a se transformar em um pesadelo. Bia tentou manter a calma e sustentar sua versão dos fatos, mas percebeu que sua mãe não estava mais disposta a aceitar tudo sem questionar. Clarice exigiu explicações detalhadas, e para piorar ainda mais a situação da jovem, Juliano também foi chamado para a conversa. Ele, que sempre foi cúmplice nos planos da vilã, agora se viu acuado diante da nova postura de Clarice. Sem alternativa, Bia tentou argumentar e convencer a mãe de que tudo havia acontecido conforme o planejado, mas já não tinha mais a mesma segurança de antes. Clarice, cada vez mais desconfiada, tomou sua decisão final. O casamento de fachada não aconteceria. A situação de Bia se complicou ainda mais quando Clarice comunicou à filha que ela teria que passar por novos exames médicos para comprovar sua virgindade. O anúncio caiu como uma bomba sobre a jovem, que entrou em completo desespero. Se os exames fossem realizados, toda sua farsa seria desmascarada, e ela perderia não apenas Beto, mas também o apoio de sua mãe. Sem saída, Bia tentou argumentar, chorou, implorou, mas nada disso foi suficiente para fazer Clarice voltar atrás. Dessa vez, a mãe estava irredutível. A farsa de Bia estava por um fio, e caso não encontrasse uma nova maneira de se safar, seu plano desesperada, Bia percebeu que precisava agir rápido. Se sua mãe insistisse nos exames, sua mentira viria à tona. Em um momento de pânico, ela correu para pedir ajuda a Juliano, que também estava aflito com a situação. "Precisamos dar um jeito nisso", ela sussurrou, os olhos arregalados. "Se minha mãe insistir nos exames, estou perdida." Juliano, sempre ardiloso, sugeriu que encontrassem outra médica que pudesse falsificar os novos laudos, assim como fizeram antes. No entanto, dessa vez, a situação era mais arriscada.
Clarice estava atenta e tomaria todas as precauções para evitar qualquer novo esquema fraudulento. Bia então teve outra ideia. E se ela fingisse um grave problema de saúde para adiar a realização dos exames? Era uma estratégia arriscada, mas poderia lhe dar tempo para bolar um novo plano. Com a ajuda de Maristela, ela começou a fingir sintomas de uma doença súbita: febre, tonturas, desmaios ensaiados, tudo para convencer Clarice de que ela estava fraca demais para passar pelos exames médicos naquele momento. Inicialmente, Clarice ficou preocupada com a suposta piora da filha. No entanto, Lígia, que estava atenta a cada movimento de Bia, começou a desconfiar que aquilo era apenas mais uma encenação. Decidida a expor a verdade, ela contratou um detetive particular para investigar Bia e seus cúmplices. Enquanto isso, Beto, ainda confuso e atormentado pela situação, começou a questionar suas próprias decisões. Ele nunca tivera certeza de que havia realmente passado a noite com Bia e agora começava a suspeitar que fora vítima de um grande engano. Sua dúvida aumentou quando encontrou Zélia, que, pressionada por sua consciência, deixou escapar um comentário enigmático. Nem tudo é o que parece, Beto. Nem tudo é o que parece. Isso fez com que ele procurasse diretamente Clarice para uma conversa. Querendo entender o que estava acontecendo, ele pediu para que os exames fossem feitos o quanto antes, pois também queria descobrir a verdade. Com Beto agora exigindo esclarecimentos, Bia viu seu mundo começar a ruir. Com as investigações avançando, o detetive contratado por Lígia descobriu a verdade sobre a farsa da virgindade de Bia. Ele conseguiu provas de que a médica que assinou o primeiro laudo era uma cúmplice do esquema. Além disso, encontrou testemunhas que podiam confirmar que Bia nunca passara a noite com Beto. Diante dessas evidências, Clarice finalmente caiu em si. Furiosa com a filha, ela a confrontou novamente, desta vez sem rodeios. Você mentiu esse tempo todo, Beatriz? Você enganou a mim, ao Beto e a todos que confiaram em você? Sem escapatória, Bia tentou inventar mais uma desculpa, mas desta vez ninguém acreditou. O casamento foi oficialmente cancelado e Beto, aliviado, se afastou definitivamente da vilã. Bia, agora desacreditada e rejeitada, percebeu que havia perdido tudo. Seu plano fracassara e sua reputação estava destruída. O que lhe restava era lidar com as consequências de seus atos e buscar uma maneira de recomeçar. Beto está decidido. Não importa a pressão que sofra, ele não se casará com Bia. Essa afirmação, dita com firmeza a Ronaldo e Raimundo, gera um clima pesado na casa. Raimundo, sempre acostumado a controlar as situações, não aceita bem a recusa e trata de deixar claro que não aceitará desonra em sua família. Enquanto isso, Alfredo vive sua própria batalha. Após o acidente, sua memória está fragmentada, e ele insiste em acreditar que ainda é casado com Teresa. A confusão deixa todos ao seu redor preocupados, principalmente Anita, que não desiste de trazê-lo de volta à realidade. Em um momento de desespero, na tentativa de reacender lembranças e romper a barreira da amnésia, ela o beija, esperando que aquele gesto desperte algo em sua mente. Alfredo, atordoado, recua, sem compreender bem seus próprios sentimentos e a situação em que se encontra. Do outro lado da cidade, Carlito finalmente volta para casa. Sua ausência havia sido motivo de angústia para sua família, e seu retorno traz alívio, mas também muitas perguntas. O que teria acontecido durante esse tempo longe? Ele ainda não está pronto para falar sobre isso, mas todos sabem que algo mudou nele. Enquanto isso, a tensão entre Raimundo e Beto atinge seu ápice. Raimundo, furioso com a resistência do rapaz, dá-lhe um ultimato: ou ele se casa com Bia, ou enfrentará consequências severas. Mas Beto, cansado de ser manipulado, toma uma decisão drástica. Sem dizer uma palavra a mais, pega suas coisas e deixa a casa de Raimundo, buscando abrigo com Vera. Ele sabe que aquela escolha terá um preço, mas está disposto a pagar para manter sua dignidade. Orlando, por sua vez, aproveita a oportunidade para se aproximar de Ana Maria. Seu charme e insistência começam a surtir efeito, e a jovem, antes indiferente, passa a enxergá-lo com outros olhos.
É um jogo perigoso, mas Orlando sabe como conduzir a situação a seu favor. Mas a maior reviravolta ainda está por vir. Em um encontro tenso com Bia, Beto faz uma proposta inesperada. Eu caso com você, mas com uma condição, diz ele, olhando-a nos olhos. Você assume a culpa pelo roubo do colar de joias e inocenta Beatriz. Bia fica paralisada. A oferta é tentadora, mas as implicações são enormes. Estará disposta a carregar esse fardo em troca do casamento? As cartas estão na mesa, e o destino de todos está prestes a mudar drasticamente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. A relação entre Lígia e Clarice sofrerá uma reviravolta explosiva. O que começa como uma desconfiança silenciosa logo se transforma em um embate feroz, onde a verdade finalmente será jogada na cara de todos os envolvidos. A cantora, conhecida por seu temperamento forte, perderá completamente a paciência ao descobrir que Clarice manipulou Beatriz de maneira cruel, levando-a a abrir mão de seu amor por Beto em nome de uma mentira. Determinada a reparar o estrago, Lígia decidirá confrontar a amiga e exigir que toda a farsa seja desfeita antes que seja tarde demais. O estopim desse embate ocorre quando Lígia, após ouvir boatos e ligar os pontos, descobre o verdadeiro motivo por trás da decisão repentina de Beatriz de romper o noivado com Beto. Clarice, desesperada para controlar a situação, usou um argumento devastador. Fez com que Beatriz acreditasse que seu sacrifício era essencial para salvar a vida de Bia, sua irmã mais nova. Bia sofre de sérios problemas cardíacos e pode precisar de uma cirurgia delicada. Com essa pressão emocional insuportável, Beatriz cedeu e incentivou Beto a aceitar um casamento de fachada com Bia, acreditando estar fazendo o melhor para sua família. A manipulação de Clarice foi meticulosamente arquitetada. Ela sabia que Beatriz não hesitaria em abrir mão de sua felicidade se acreditasse que a vida de sua irmã dependia disso. E, de fato, a jovem não pensou duas vezes antes de tomar uma decisão que despedaçou seu coração e o de Beto. No entanto, o que Clarice não contava era que Lígia descobriria toda a verdade e reagiria com fúria. Indignada, Lígia decide agir de imediato. Ela não apenas confronta Clarice, mas a acusa diretamente de ser manipuladora e desonesta. A discussão entre as duas mulheres é intensa, repleta de acusações e ressentimentos acumulados. Lígia não mede palavras ao expor os esquemas de Clarice e faz questão de ressaltar o quanto suas atitudes foram cruéis, jogando Beatriz em uma situação de sofrimento desnecessário. Para piorar, Lígia também descobre que Clarice teve participação na compra de um falso atestado de virgindade para Bia, um detalhe que torna a situação ainda mais escandalosa. Durante a discussão, Clarice tenta se defender, alegando que só queria proteger a família e garantir que Bia tivesse um futuro seguro ao lado de Beto. No entanto, Lígia não se convence e insiste que essa não é a forma correta de agir. Você destruiu a felicidade da sua própria filha para manipular uma situação que nunca deveria ter existido. Não tem desculpa para o que você fez. Dispara a cantora com os olhos cheios de fúria. Clarice, sentindo-se acuada e culpada, tenta argumentar que sua intenção nunca foi machucar Beatriz, mas sim protegê-la de uma decepção futura. No entanto, Lígia rebate com veemência. Protegê-la de quê? Do amor verdadeiro? Da felicidade? Você não percebe o estrago que causou? A tensão cresce a cada momento. E Clarice, pressionada, começa a demonstrar sinais de arrependimento. Ela percebe que suas ações podem ter tido consequências desastrosas e que o sofrimento de Beatriz é algo que talvez nunca consiga reparar. Diante disso, Clarice decide dar um passo para tentar corrigir seus erros. Ela propõe que Bia e Beto passem por novos exames pré-nupciais, desta vez conduzidos por um médico de confiança de Lígia, para que seja provado de uma vez por todas se Bia realmente perdeu a virgindade
ou se tudo não passou de uma farsa para forçar o casamento. A decisão surpreende Lígia, que não esperava que Clarice tomasse uma atitude tão drástica. No entanto, a cantora deixa claro que só acreditará nos resultados se forem analisados por um profissional totalmente imparcial, garantindo assim que a verdade finalmente venha à tona. Não pense que isso apaga o que você fez, Clarice, mas pelo menos é um começo, declara Lígia, mantendo sua postura firme. A trama promete momentos de forte emoção, com o desdobramento da verdade ameaçando virar a vida de todos de cabeça para baixo. Se os exames revelarem que Bia realmente não era virgem, a farsa do casamento cairá por terra, e Beto terá que enfrentar a realidade de que foi enganado por aqueles em quem confiava. Por outro lado, se a história da virgindade de Bia for confirmada como falsa, Clarice será obrigada a lidar com as consequências de sua manipulação e enfrentar o julgamento não apenas de Lígia, mas de toda a família. Enquanto isso, Beatriz, que ainda não sabe da decisão de Clarice, segue sofrendo em silêncio, tentando superar a dor de ter perdido o homem que ama. Mas a verdade está prestes a ser revelada, e quando isso acontecer, nada mais será como antes. A tensão em Garota do Momento está apenas começando, e os próximos acontecimentos prometem reviravoltas impactantes que mudarão o destino de todos os personagens envolvidos. Lígia não descansaria enquanto a verdade não viesse à tona. Após o acalorado embate com Clarice, a cantora sentiu que ainda havia muito a ser desvendado. Sua revolta não se limitava apenas à manipulação da amiga contra Beatriz, mas também à teia de mentiras que envolvia Bia e seu casamento arranjado com Beto. Sabia que mexer nesse vespeiro traria consequências, mas estava disposta a enfrentá-las. Nos dias seguintes, Lígia passou a vigiar atentamente os passos de Clarice, certa de que a amiga tentaria encobrir sua farsa de alguma forma. Paralelamente, começou a se aproximar de Beatriz, tentando, aos poucos, fazê-la enxergar que estava sendo usada como um peão em um jogo sujo. Beatriz, ainda devastada pelo rompimento com Beto, hesitava em acreditar nas palavras de Lígia. Sentia-se presa em um turbilhão de emoções conflitantes. Amava Beto, mas a culpa pela suposta situação da irmã a impedia de sequer pensar em ir contra os desejos de Clarice. "Você não vê que está sendo manipulada?" insistia Lígia, segurando as mãos da jovem com firmeza. "Sua mãe jogou com seus sentimentos, explorou sua bondade. Você precisa reagir antes que seja tarde demais." Beatriz, de olhos marejados, balançava a cabeça confusa. "E se for verdade? Se a Bia realmente precisar desse casamento, como posso arriscar a vida dela?" Lígia suspirou, contendo sua impaciência. "E se for tudo uma mentira? Você já parou para pensar nisso? A única forma de saber é confrontando a verdade." A hesitação de Beatriz fez Lígia perceber que precisava de uma prova incontestável para convencê-la. Foi então que decidiu agir de forma mais incisiva. Procuraria um médico independente para avaliar o real estado de saúde de Bia. Com a ajuda de um amigo influente, conseguiu que um especialista renomado revisasse os exames da jovem. O resultado foi revelador. Embora Bia realmente tivesse um problema cardíaco, sua condição não era tão grave quanto Clarice fazia parecer. A cirurgia não era uma necessidade urgente e muito menos um fator determinante para sua sobrevivência. Com essa informação em mãos, Lígia partiu para o confronto final. Armou uma armadilha para Clarice, reunindo todos os envolvidos em um jantar aparentemente casual. Beto, Beatriz, Bia e até mesmo alguns familiares próximos estavam presentes. O clima era tenso e Clarice percebeu que algo estava fora do normal. Lígia, no entanto, manteve sua compostura até o momento certo. "Eu queria aproveitar essa ocasião para esclarecer algumas coisas", começou sua voz carregada de ironia. "Especialmente sobre o estado de saúde de Bia." Clarice ficou rígida, os olhos atentos a cada movimento da cantora. "O que você quer dizer com isso, Lígia?" "Quero dizer que mandei os exames da Bia para um especialista, um dos melhores do país. E adivinhem? A cirurgia que você tanto mencionou não é nada urgente. Na verdade, nem sequer é uma necessidade imediata. Bia pode viver muito bem sem esse drama todo." A revelação caiu como uma bomba.
Beatriz olhou para a mãe, traída, enquanto Bia, sentindo-se usada, deixou escapar um soluço. Isso não é verdade! Clarice tentou retrucar, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Eu só queria garantir a segurança da minha filha. Às custas da felicidade da outra? Beto interveio, sua paciência esgotada. Você destruiu o amor de Beatriz e eu por causa de um plano absurdo. Beatriz, finalmente reunindo coragem, encarou a mãe com os olhos faiscando. Eu sacrifiquei minha felicidade por uma mentira? Você fez isso comigo, mamãe? Clarice tentou falar, mas o peso da verdade finalmente a esmagava. Pela primeira vez ela não tinha respostas convincentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beto se levantou, dirigindo-se a Beatriz. Eu nunca deixei de te amar, mas agora não sei mais no que acreditar. Lígia assistiu ao desenrolar da cena com uma mistura de satisfação e compaixão. Sabia que aquela verdade precisava ser dita, mesmo que deixasse cicatrizes profundas. Mas uma coisa era certa. Clarice não sairia impune dessa vez. E a partir daquele momento, o destino de Beatriz e Beto estava finalmente em suas próprias mãos.